O nosso evangelho de hoje é Marcos 10, de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. O texto apresenta 3 coisas sobre as quais devemos pensar e tomar uma decisão. A primeira diz respeito à pergunta de alguém: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Antes de tudo, convém assinalar que esse alguém, não tendo nome, é qualquer um que tenha o desejo da conquista da vida segundo Deus. Aquele ou aquela que deseja ir mais além, que sente o desejo de Deus dentro dele ou dela e coloca-se a caminho, mas necessitando ao mesmo tempo de uma verdadeira orientação. Depois, o adjetivo bom, aplicado somente a Deus, pois faz referência à essência mesma de Deus, que é a bondade, a verdade e a vida. As coisas e as pessoas podem ser vistas como boas, mas na relação com o Criador, que é o bom, e que por isso mesmo faz tudo bom ou muito bom. Em seguida, o termo mestre, usado aqui com a finalidade de revelar a verdadeira estrada da salvação. Nesse caso, ao chamar Jesus de bom mestre, o texto aponta para a sua condição divina, inclusive com o gesto do ajoelhar-se diante de alguém, ou desse alguém. O segundo ponto é das exigências para se tornar um discípulo de Jesus. Necessário se faz a prática dos mandamentos do Senhor. Interessante porque o texto não cita os mandamentos referentes a Deus, que são os 3 primeiros, mas tão somente ao próximo. Isso não quer dizer que Jesus está abandonando alguns mandamentos, mas agindo de tal forma como se quisesse dizer que os mandamentos ligados a Deus só podem ser vividos se seus discípulos colocarem em prática o bem do próximo. Voltar-se para Deus negligenciando o próximo é falsa religião, é subjetivismo, individualismo, é fanatismo. No amor ao próximo, revelamos o amor por Deus, simultaneamente. Os discípulos necessitam voltar-se para o Senhor não somente pela fé, mas também de modo preciso por meio do exercício da caridade e da defesa da vida. Num todo de vida dedicada, encontram-se características como disponibilidade, solidariedade, fraternidade, virtudes indispensáveis na vida de fé. No terceiro ponto, Jesus olhou para ele com amor, próprio do texto de Marcos, base dos 2 primeiros, encontra-se o despojamento total. Jesus exige a entrega absoluta, decisão firme e plena. Antes de apontar a última exigência, Jesus fita aquele que dele se aproximou. Ama-o sem reservas. O verbo fitar é o mesmo que olhar para o outro com muita atenção, priorizá-lo, levá-lo em conta, lê-lo por dentro. Jesus o ama, quer dizer, encontra nele reta intenção, desejo sincero. O contrário dos fariseus hipócritas. Encontra vontade de vitória, justiça perante a lei, pois trata-se de um judeu autêntico. Mas, ao mesmo tempo, percebe sua fraqueza. É nesse momento que Jesus manifesta sua exigência mais profunda. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
depois vem e segue-me. O que Jesus Cristo quer ultrapassa a lógica do mundo, nem parece desse mundo, é algo absolutamente inusitado na história. É o mesmo que ele exige para seus discípulos. Importante salientar que Jesus mesmo, conhecendo as fraquezas do outro, não o abandona em seu coração, não o julga, mas o ama. Ou seja, o modo de evangelizar, de realizar a missão salvífica só pode acontecer quando o amor estiver no centro, fazendo a ligação entre um e outro. A palavra anunciada não chegará ao coração do outro se não for conduzida pelo amor, necessário na missão evangelizadora. Se o outro não der ouvidos ao anúncio feito, pelo menos guardará em sua mente a forma amorosa da ação de quem a ele proclamou a palavra e contará no seu futuro. Isso contará lá. Como é possível renunciar a uma vida toda de luta, as conquistas pessoais, os próprios sonhos, a riqueza adquirida somente para seguir um mestre, alguém que consegue com suas ideias não somente envolver uma plateia, mas de fato ruir todo o império da lógica tirânica do mundo? Abate-se o coração do homem diante da proposta de Jesus, entristece-se o coração apegado ao mundo material. Somente por meio de uma grande fé, de algo extremamente superior a tudo, o homem terá condições de fazer tal câmbio, tal mudança. Aqui está a grande exigência para quem deseja ser discípulo, ser capaz de crer em Jesus não somente como um mestre, um guia espiritual, um grande homem, o maior dos profetas, mas muito mais que isso. É necessário crer nele como Senhor, um com o Pai e com o Espírito Santo. Essa fé só se tornou possível com a ressurreição. Ajudar o próximo é importante, mas é preciso fazê-lo crendo absolutamente no senhorio de Jesus, na sua divindade. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.